Natália Bezerra de Lima, sou formada em Química Bacharelado por essa universidade, fiz mestrado e doutorado em Química também, e o meu objeto de estudo é levar a nossa química teórica e experimental para o mundo da construção civil, tanto em relação aos engenheiros acadêmicos, quanto ao ramo dos empresários da construção civil. Meu nome é Adriana Fontes, eu sou formada em Física, graduação, mestrado, doutorado, tudo em Física. Eu atualmente sou professora no Departamento de Biofísica e Radiobiologia aqui da UFPE. Desde a minha graduação até agora, até hoje, eu venho trabalhando com a utilização da luz para estudar os sistemas biológicos. Se eu for fazer um sumário do que eu tenho feito, envolve sempre a parte de ótica da física e essa aplicação da luz para entender fenômenos biológicos. Eu acho que nós temos uma situação que, durante a infância, no ensino médio, no ensino fundamental, há um equilíbrio entre mulheres e homens. Na graduação, nós também vemos que existe um equilíbrio, inclusive eu tenho turmas em que eu tenho mais alunas do que alunos, mas quando a gente vai subindo, que vão para o mestrado, para o doutorado, para o cargo de professora e os altos cargos da ciência, realmente é um desafio, e ainda em relação às ciências exatas e da natureza, ainda são áreas predominantemente masculinas nesse quesito do alto escalão. Principalmente na física, que hoje em dia está melhorando um pouquinho, mas é uma área que, se a gente for comparar com as outras áreas da ciência, química, biologia, tem poucas mulheres ainda. Quando eu entrei na graduação, 12 mulheres entraram comigo, então de 70 alunos, somente 12, né? E se formaram junto comigo 4 dessas 12. Então eu acho que é um desafio diário que a gente tem que trabalhar com isso para deixar a ciência com maior diversidade, né? Tanto homens como mulheres. O que acontece é que a mulher chega no momento de ser mãe. Muitas vezes a menina decide ser mãe depois que se formar. Às vezes acontece quando ela quer seguir na carreira, por exemplo, a científica, acontece dela, não, depois do mestrado eu vou ter meus filhos, depois do doutorado eu vou ter meus filhos, depois do concurso eu vou ter meus filhos, depois que eu virar pesquisadora nível 1 do CNPq eu vou ter meus filhos, então não tem nunca. Então eu observo que as minhas alunas, quando elas são mães, é quando o fenômeno acontece. Realmente, eu acho que hoje, dentro da cultura que nós temos, em que o homem muitas vezes não divide o cuidado com os filhos e sobra tudo com a mulher, porque ele também gerou, então deveríamos dividir, o que acontece é que sobrecarrega a mulher e muitas vezes ela é penalizada porque ela virou mãe. E muitas vezes acontece dela abrir mão da carreira científica por conta disto. Isso é uma questão cultural, né? Que está enraizada, né? Não só na nossa cultura brasileira, como na cultura de outros países também, porque se achavam que as mulheres tinham a única função de cuidar da família, e também eu acho que por uma demanda, uma questão financeira, houve a necessidade, e no início se aceitou que as mulheres tivessem profissões que fossem mais ligadas à família, inicialmente, como ser enfermeira, ser professora. Então eu acho que é uma questão cultural e a gente debater esse tema vai ajudar a mudar esse contexto. E já se sabe que a diversidade, seja na ciência, seja numa empresa, ela enriquece muito, porque você tem mentes diferentes, com pensamentos diferentes, pensando, isso leva a uma produção maior, leva a se compreender muito mais os fenômenos e as coisas que a gente precisa. Acredito que hoje muitos esforços já estão sendo feitos. O CNPq, por exemplo, quando a bolsista se torna gestante, ela tem um prazo maior de bolsa. Então isso é claro que é um paliativo, mas ajuda as mulheres a conseguirem conciliar esse desafio da maternidade com a ciência. Eu acho que a gente ter editais do CNPq como Meninas na Ciência,
eu acho que a gente precisa desse tipo de incentivo. Eu acho que a gente precisa incentivar as meninas na escola, eu acho que a gente precisa mudar o pensamento tradicional que a gente tem, porque nós mulheres também pensamos às vezes de forma machista. Então eu acho que vai todo um contexto que depende da gente e depende também da gente proporcionar condições com esses incentivos.